Abramos a nossa Bíblia no livro de Daniel. Apriamo le nostre Bibbie nel libro di Daniele. Capítulo 3. Nel capitolo 3, Sabendo nós que o livro de Daniel noi sappiamo che il libro di Daniele é um dos 5 livros dos profetas maiores. è il quinto libro dei profeti maggiori. Uma história muito bela. Una storia molto bella. E eu quero, juntamente com a igreja, ler 3 versículos. Io voglio insieme alla Chiesa leggere 3 versetti. O versículo 16, o 17 e o 18. Il versetto 16, 17 e 18 del capitolo 3. Responderam Sedraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela e nos livrar da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o levantastes. Amém, irmãos? Amém, fratelli? Quero orar pedindo a graça de Deus sobre minha e sobre a tua vida essa noite. Voglio pregare chiedendo la grazia di Dio su di me e su di voi in questa sera. Eterno Deus e Pai, sou grato a Ti por a oportunidade, mas preciso da inspiração do Teu Espírito, Senhor, na minha vida e na vida do Teu Filho que está juntamente comigo, que vai ser o tradutor desta palavra esta noite. Inspira-nos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo fale ao meu e ao coração dos Teus servos, para que eles saiam daqui jubilosos, saciados, meu Deus, fortalecidos pela Tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, Cari fratelli, é um texto muito conhecido, irmão. è un testo molto conosciuto. É um caminho muito fácil de nós entendermos. È un cammino facile di capire. Esses 3 jovens, Questi 3 ragazzi, eu só quero falar desses 3 jovens. voglio soltanto parlare di questi 3 No ragazzi. entanto, eram 4. Erano 4. A Bíblia fala de forma muito clara, La Bibbia dice di un modo molto chiaro, eles que vinham de uma terra chamada Judá. loro venivano di una terra chiamata Giuda, Mas acima de tudo, ma sopra ogni cosa eles estavam em casa de seus pais. loro erano a casa dei suoi. E aconteceu que quando o rei Nabucodonosor, E quando il re Nabucodonosor ele foi saltear, ou que seja, destruir Jerusalém e Judá por ordem de Deus, andò a distruggere Gerusalemme per un'ordine di Dio, a Bíblia diz que ele deu ordem a um dos seus chefes chamado Aspenaz, lui ha dato ordine a uno dei suoi capi, che si chiamava Aspenaz, para que trazesse de Judá 4 pessoas, ou que seja, pessoas que estivessem e que fosse da casa real para a Babilônia. ha dato questa ordine che lui doveva portare delle persone che fossero del lignaggio reale per venire in Babilonia. E o que me traz o texto essa noite para falar para os irmãos E quello che vedo nel testo per parlare per voi é que eles eram jovens è che loro erano giovani, e eles estavam em suas casas e loro erano a casa loro, e eles não esperavam esse acontecimento, non aspettavano queste cose, mas o rei deu ordem para que esse chefe trouxesse eles a Babilônia. ma il re Nabucodonosor ha dato questa ordine che loro fossero trasportati a Babilonia. E aconteceu que ele o trouxe não só esses 4 jovens, E è successo che sono stati trasportati non soltanto questi 4 giovani, mas o rei Nabucodonosor não sabia com quem estava mexendo. però il re Nabucodonosor non sapeva con chi stava avendo a che fare. Eles eram homens que serviam a Deus. Erano uomini che servivano Dio.
E a gente lendo na Bíblia, E leggendo nella Bibbia, a gente vê que quando eles chegam em Babilônia, vediamo che quando loro sono arrivati in Babilonia, o rei já dá ordem para que colocasse ele em uma escola. il re ha dato ordine che loro fossero iscritti in una scuola, Para que eles tivessem a presença do rei. finché loro potessero avere la presenza del re. E eles tinham que ter boa aparência e tinham que ter sabedoria e ciência. Dovevano avere una buona apparenza e avere sapienza e conoscenza. E então, se eles foram também aprender a língua dos caldeus, Dovevano anche imparare la lingua dei Caldei. e eles estando na escola, estudando 3 anos, E loro studiarono per 3 anni, até que eles vieram à presença do rei. finché furono stati portati alla presenza del re. Eu quero que vocês entendam essa noite a mensagem de Deus para o vosso coração. Voglio che voi possiate capire il messaggio di Dio per i vostri cuori. A importância de nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Il Deus. quanto è importante crescere nella grazia e nella conoscenza di Dio. Não ouvir somente o homem falar, Non ascoltare soltanto l'uomo parlare, mas estudar sempre a Escritura, a palavra de Deus. ma studiare sempre la parola di Dio. E quando eles Scrittura. aprenderam a língua dos E caldeus, quando loro hanno imparato la lingua dei Caldei, mas eles já conheciam a lei de Deus. avevano già conoscenza della legge di Dio. É nisso que a gente vê a diferença. In questo vediamo la differenza. Os outros não conheciam a lei de Deus, Gli altri non conoscevano la legge di mas Dio, eles 4 conheciam a lei de ma Deus. questi 4 conoscevano la legge di E Dio. quando o rei deu ordem aos 4 jovens, E quando il re ha dato ordine ai 4 giovani, ele falava para Aspenaz a seguinte coisa: diceva ad Aspenaz queste cose, que eles comessem do manjare do rei e bebessem do vinho do rei. che dovevano mangiare il cibo del re e anche bere il vino. Mas eles não eram acostumados a comer aquela comida e nem tampouco beber o vinho do rei. Ma loro non erano abituati a mangiare quello tipo di cibo e neanche bere il vino del re. Eu acredito que eles comiam aquela comida na sua terra diferente e bebiam a água potável. Credo che loro mangiavano le loro cose e bevevano un'acqua potabile. E quando eles viram aquela comida do rei, já ficaram com E cuidados. quando hanno visto quello cibo del re, già sono rimasti un po' attenti. É por isso que eu quero dizer para a igreja hoje: cuidado com o manjar do rei. Per questo voglio dire alla Chiesa, attenzione con il cibo del re, Cuidado com a mistura, attento con le miscele, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. perché il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. E a gente não pode se contaminar com essas coisas que o mundo oferece. Noi non possiamo contaminarsi con queste cose che il mondo offre. Quando eles chegaram na Babilônia, Quando loro sono arrivati a Babilonia, eles viram que havia muitos deuses na Babilônia. hanno visto che c'erano tanti dei nella E Babilonia. a Bíblia diz que Babilônia no antigo tempo era um dos países mais poderosos. E la Bibbia dice che la Babilonia in quei tempi era uno dei paesi più potenti. Glória a Jesus. Gloria a Gesù. E o que eu vejo nesse texto sagrado E quello che vedo in questo testo sacro é que eles não baixaram as suas cabeças. è che loro non hanno chinato il capo, Eles chegaram lá em pé sono arrivati in piedi e se tornaram em pé e rimanerono in e piedi ficaram servindo a Deus naquele lugar. e servivano a Dio in quel posto. E eles eram em número de 4. Erano 4. E a Bíblia diz em Mateus, E la aleluias, Bibbia dice in Matteo, capítulo 20, versículo 18, nel capitolo 20, versetto que 18, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. che dove sono 2 o 3 radunati nel mio E nome, eu acredito que eles 4 estando juntos, e io credo che loro 4 insieme, eles diziam: nós não estamos sozinhos, loro dicevano non siamo soli, nós estamos com o Pai, noi abbiamo il Padre, estamos com o Espírito Santo abbiamo con lo Spirito e nós Santo estamos com o Filho. e stiamo con il Figlio. Porque havia promessa de Deus na palavra, Perché c'era la promessa di Dio nella parola, para que Deus manifestasse o seu Filho. affinché Dio potesse manifestare il suo Figlio, E eles estavam firmes com e Deus. loro erano fermati in Dio. Eles não iam se contaminar com o manjar do rei. Non andavano a contaminarsi con il cibo del re. A ponto deles chegarem ao chefe A punto di arrivare al capo, e dizer: ó, libera para nós uma coisa mais saudável. lascia che possiamo mangiare qualcosa di più salutare. E o capo, que diz o Aspenaz, o chefe,
il capo ha detto: eu não posso, porque eu temo que se eu abrir mão, io non posso perché se io dovessi aprire mano, o meu rei é muito duro, ele pode cortar a minha cabeça. il mio re sicuramente potrà anche tagliare la mia gola, la mia Mas a testa. Bíblia diz que há o chefe da cozinha. Però la Bibbia dice che al capo della cucina, A Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel na presença daquele chefe. la Bibbia dice che Dio ha dato grazia a Daniele davanti a quello capo. E então se que ele ali começou a servir só legume, pediu para que experimentasse ele 10 dias. E allora hanno cominciato a mangiare soltanto legumi per 10 giorni. E nos 10 dias, quando o chefe chegou e viu eles, E dopo 10 giorni, quando il capo è arrivato e vedendo loro, viu que eles 4 estavam melhor do que todos. ha visto che i 4 erano migliori di tutti gli altri. É por isso que você é diferente nessa terra. È per questo che tu sei diverso in questa terra. Alguém te olha, vê você diferente. Qualcuno ti vede e vede che sei diverso. Percebe alguma coisa em você. Capisci qualcosa in te. É porque você tem o Espírito de È Deus. perché tu hai lo Spirito di Dio. Você foi escolhido por Tu Deus. sei stato scelto da Dio. Você não faz parte mais dessa Tu terra. non fai parte più di questa terra. Você apenas está passando uns dias aqui. Tu stai passando soltanto alcuni giorni qui. Porque o Senhor já investiu muito na tua vida. Perché Dio ha già investito molto su di te. É por isso que o mundo te È odeia. per questo che il mondo ti odia. Mas fica sabendo uma coisa. Però sappi di questo, Que as mãos do Senhor estão sobre tua vida. che le mani di Dio è sopra di E te. que você não está sozinho. E tu non sei solo. Há anjos te guardando. Gli angeli di Dio ti guardano. E a Bíblia diz que a sombra dele te protege. E la sua ombra ti protegge. Glória a Jesus. Gloria a Gesù. Amados irmãos, Cari fratelli, eu quero entrar nesse texto. Eu quero ficar só nesses 3 jovens. Foi só uma traduçãozinha para a gente poder ir avante. fino adesso è stato soltanto una introduzione. Voglio rimanere soltanto in questi 3 giovani per andare avanti. Agora eu quero falar para os irmãos uma coisa importante. Voglio dirvi qualcosa di importante. Esse rei, irmãos amados, Questo re, fratelli cari, antes que ele testasse os 3 jovens, o conhecimento e a sabedoria deles, prima che lui avesse messo questi 3 giovani per vedere la loro conoscenza e sapienza, ele passou a se apresentar diante do rei os 4 jovens. loro hanno passato per presentarsi davanti al re. E quando eles se apresentaram, o rei viu que eles eram sábios mais do que todos na Babilônia. E quando hanno passato, il re ha capito che loro erano più saggi di tutti gli altri di Babilonia. E os dias foram se passando. I giorni andavano passando. Aí chegou um tempo em que Deus deu uma visão ao próprio rei Nabucodonosor. E arriva il tempo in cui Dio dà una visione al re Nabucodonosor. Ele quis matar todos os sábios, os astrólogos e todos os entendidos, principalmente os cristãos. E lui ha voluto uccidere a tutti i saggi, i sapienti e principalmente i cristiani. O Aspenaz, em vez de matar os astrólogos, os sábios, primeiramente foi logo na casa de Daniel, Misael, Azarias e Misael. Aspenaz, invece di uccidere subito gli astrologi e tutti quei saggi di Babilonia, è andato per prima nella casa di Daniel, Anania, Azaria e Misael. Aleluias. E Daniel diz: não, espera um pouco, Ma Daniele ha detto: aspetta un attimo, não sei dessa história. non so niente di questa storia. Deus deu a revelação a Daniel, Dio ha dato la rivelazione a Daniele, ele deu a interpretação ao rei, ha dato la interpretazione al re, mas o rei não guardou. però il re non ha guardato. Então se aconteceu no capítulo 3, Allora succede nel capitolo 3 que a Bíblia diz que o rei levanta uma grande estátua che il re innalza una grande statua de ouro. di oro. A Bíblia diz que ela media 60 metros La Bibbia dice che aveva 60 metri di altezza e 6 metros de largura. e 6 metri di larghezza. O próprio rei fez a estátua, mandou fazer a estátua. Il proprio re ha chiesto di fare questa statua, Porque na Babilônia havia tantos deuses. perché in Babilonia c'erano tanti dei. Uma coisa ainda quero falar para os irmãos. Una cosa voglio dirvi, fratelli. Eles chegaram com o nome dele de Judá, com o nome deles com a, como quer dizer, a rúbrica de Judá. Os nomes deles normais. Loro sono arrivati con i nomi
il quale i loro genitori hanno dato. E quando ele chega em Babilônia, o capitão da guarda muda o nome deles. Ma quando loro sono arrivati in Babilonia, il capitano della guardia ha cambiato i loro nomi. Em vez de ele colocar Ananias, ele colocou Sedraque. Invece di chiamare di Anania, ha chiamato di Sadraque. Em vez de chamar Misael, ele chamou Abednego. Invece di chiamare Misael, ha chiamato di Abednego. Em vez de chamar Azarias, Invece di chiamare Azaria, ele chamava Mesaque. E então a gente vê como o capo, o soldado, mudou o nome dos servos de Deus. e allora vediamo in questo come il capo dei soldati ha cambiato i nomi dei servi di Dio. E nisso ele colocou o nome dos deuses deles. E ha messo i nomi dei loro dei su questi giovani. E o que acontece é que quando eles estavam na presença do rei, E succede che quando loro stavano nella presenza del re, eles já tinham posição. avevano già una posizione. A Bíblia diz que eles eram superintendentes de toda a província da Babilônia. La Bibbia dice che loro erano superintendenti E nella provincia di tutta la Babilonia. E havia aquelas pessoas que tinham inveja e tinham raiva deles que eram cristãos. E c'erano delle persone che avevano invidia e odio di loro perché erano cristiani. Porque eles começaram e cresceram rápidos. Perché loro hanno iniziato e hanno avuto una crescita veloce. E eu acredito que eles não queriam que eles mandassem, tivesse a posição que eles tinham. Sono sicuro che loro non volevano che questi ragazzi avevano quelle posizioni che ormai avevano. Aí quando o rei levanta a estátua de ouro, E quando il re innalza questa statua di oro, em que o rei fala convidando a todos, prefeito, presidente, magistrados e todos oficiais. e quando il re invita tutti i grandi presidenti, amministratori, tutti quanti, Para a estátua que o rei havia levantado, per la statua che il re aveva innalzato, para que todos se dobrassem diante da estátua, affinché tutti potessero piegarsi davanti alla statua, para mostrar o poder que ele tinha na Babilônia. per far capire, per vedere il potere che lui aveva in Babilonia. Eu imagino que Deus olhando do céu, E io immagino che Dio, guardando dal cielo, Deus devia dizer ao coitado. Dio diceva, poverino. E ele não imaginava que aqueles 3 jovens que estavam ali, Loro non immaginavano che quei 3 giovani che erano lì, porque quando ele deu ordem que quando houvesse os instrumentos, perché aveva dato ordine che quando fossero ascoltati gli strumenti, todos que estivessem lá, de todas as nações, línguas e povos, naquele exato momento dobrassem os seus joelhos e glorificassem a estátua que o rei havia levantado. perché tutti quelli che erano là, nel momento che ascoltassero il suono, tutti dovevano piegarsi e adorare quella statua che era là. Mas havia 3 jovens. Però c'erano 3 giovani. A Bíblia diz que Daniel não estava ali, La Bibbia dice che Daniele non era lì, porque ele estava em outro local. era da un'altra parte. Mas era só eles 3. C'erano soltanto questi 3 E eles estavam meio atrás, e loro erano un po' indietro, porque o rei não viu eles. perché il re non ha visto loro. Mas a Bíblia diz que 3 astrólogos Ma la Bibbia dice che 3 astrologi se apresentam ao rei. si presenta davanti al re. Rei, tu desse um edito. Re, tu hai dato un editto Que quando ouvisse todos os instrumentos che de corda, de harpa, todos se dobrassem diante da estátua. che quando fosse ascoltato il suono di tutti gli strumenti di corde, tutti dovevano piegarsi davanti alla statua. Mas nós estávamos ali atrás,
Però eravamo lì indietro e eles eram astrólogos. e loro erano astrologi. E nós sabemos que astrólogo é difícil crer em Deus, E sappiamo che gli astrologi fanno difficoltà in credere in Dio, porque em si já se acham muito sábios. perché credono di essere troppo sapienti. Mas eles não conheciam o Deus que ele servia. Però loro non conoscevano il Dio che questi ragazzi E servivano. foram à presença do rei e fizeram lá o fuxico. E furono alla presenza del re e hanno fatto questo pettegolezzo. E então, irmãos amados, o rei já começou a ter raiva. Allora, cari fratelli, il re ha cominciato a arrabbiarsi. Aí então trouxeram os 3 jovens para a presença do rei. Allora hanno portato i 3 giovani davanti il re. E eles disseram, e o rei repetiu as mesmas palavras. Il re ha ripetuto le stesse parole. Vocês sabem o que eu ordenei. Voi sapete quello che ho ordinato. E Deus, na sua palavra, diz E Dio nella sua parola dice que nós não devemos se prostrar diante de nenhuma imagem. che noi non dobbiamo prostrarsi davanti a nessuna immagine. E eles já tinham lido na Bíblia E loro avevano già letto nella Bibbia que a gente não poderia se prostrar diante dessas imagens, che non si doveva prostrarsi davanti a queste immagini, porque eles conheciam o Deus do céu. perché loro conoscevano il Dio del cielo. E eles pensavam que ele iam se dobrar. E loro pensavano che loro andavano a piegarsi. Quando chegaram à presença do rei, Quando sono arrivati alla presenza del re, responderam: hanno risposto: Sedraque, Mesaque e Abednego, ao rei da Babilônia, não necessitamos de responder sobre este negócio. E quando loro sono arrivati, Sadrachi, Mesach e Abednego hanno risposto: "O re, su queste cose non abbiamo bisogno di parlare." Porque eles não serviam, irmão, a um Deus qualquer. Perché loro non servivano a un Dio qualunque. Eles sabiam que servia ao Deus do céu, Erano coscienti che servivano il Dio del cielo, o Criador de tudo na terra. il creatore di tutto sulla terra. E eles sabiam que existe o céu dos E céus. sapevano che c'è i cieli dei cieli E que aquele fogo não lhes ia consumir. e che quel fuoco non avrebbero consumato. Porque o rei havia dado ordem. Perché il re aveva dato ordine Se eles não se dobrassem diante da estátua, che se loro non si piegassero davanti alla statua, eles iam ser lançados na caldaia de fogo ardente. loro sarebbero stati gettati in questo fornello bollente. Glória a Jesus. Glória a Gesù. E eles não obedeceram à voz do rei. Loro non hanno obbedito alla voce del re. Não porque eles não obedeciam às leis. Non che loro erano disobbedienti alle leggi, Pelo contrário, eles obedeciam à lei de Deus. anzi loro obbedivano alla legge di Dio. E eles falaram muito claro para o rei: E loro hanno detto con molta chiarezza al re: Fica sabendo tu, ó rei, sappi, o re, que nós não obedeceremos o teu edito. che noi non ubbidiremo al tuo editto. E naquele exato momento, E in quello stesso momento o rei dá ordem aos seus oficiais il re dà un ordine ai suoi ufficiali que aquecesse a caldaia ainda muito mais. che loro dovevano riscaldare questo fornello molto di più. E a Bíblia diz que ele esquentou a ponto de se ver na Bíblia 7 vezes mais do que ela estava quente. La Bibbia dice che loro hanno riscaldato 7 volte in più di quello che già era. Agora imagine todo aquele povo olhando. Allora immaginate tutta quella gente che guardava, Mas eles confiavam em Deus. ma loro avevano fiducia in Dio. Eles tinham essa confiança no Senhor. Loro avevano questa fiducia nel Signore. E o fogo estava E quente. il fuoco era caldo, Mas eles sabiam que o Deus dele era um Deus que não consumia fogo. ma loro erano coscienti che il loro Dio non consumava il fuoco, Porque eles conheciam a história. perché loro conoscevano la storia. Eles conheciam a história como Deus se apresentou a Moisés. Conoscevano la storia di come Dio si è presentato a Mosè. E eu acredito que eles recordavam muito bem Io credo che loro si ricordavano molto bene a forma que Deus se apresentou a Moisés naquela salsa, il modo il quale Dio si è presentato a Mosè in quello rovetto, em que o fogo não consumia a sarça. in che il fuoco non consumava quello rovetto. E eu acredito que eles olhavam para aquela caldaia
E eu credo que loro guardavano quel fornello. E dizia, aquele fogo não vai nos queimar, Quello fuoco non ti brucerà. porque há um fogo superior àquele. Perché c'è un fuoco più forte di quello. E esse fogo está dentro de nós. E questo fuoco è dentro di noi. E nós vamos entrar ali dentro. E noi entreremo lì dentro. E é nós três juntos de mão dada. E tutti e tre di mani date. E eles vão ser envergonhados. E loro saranno svergognati. E Deus vai nos dar E vitória. Dio ci darà la vittoria. E a Bíblia diz que ele pegou aqueles homens mais E fortes, la Bibbia dice che i soldati più forti, com todas as roupas que ele tinham, con tutti i vestimenti che loro avevano, as suas túnicas, le loro tuniche, os seus mantos, i suoi mantelli, e levaram ele até a porta da caldaia. e portarono loro davanti alla porta del Quando eles fornello. colocaram os três jovens dentro da fornalha, Quando hanno messo i tre giovani dentro del fornello, aqueles que eram fortes, coloro che erano forti, só com o calor da fornalha, soltanto con il caldo che usciva del fornello, aqueles homens morreram todos de uma só sono vez. stati tutti uccisi di una sola volta. É por isso que vale a pena confiar no Senhor, È per irmãos. questo che ne valse la pena fidarsi del Signore. É por isso que vale a pena esperar no Senhor. È per questo che ne valse la pena fidarsi del Signore. É por isso que a gente não pode, Aspettare il Signore. é por isso que a gente não pode retroceder. È per questo che non possiamo retrocedere. É por isso que a gente tem que ficar firme. È per questo che dobbiamo rimanere fermi. Venha o que vier, Venga quello che venga. aconteça o que acontecer. Succeda quello che succeda. Ainda que nós estamos vendo tanta coisa nesse mundo, Anche se vediamo tante cose in questo mondo, mas tudo isso é cumprimento da palavra de ma Deus. tutto questo è un adempimento della parola di Você Dio. não vai perecer. Tu non perirai. Você não vai ser derrotado. Tu non sarai sconfitto. Você é mais do que Tu vencedor. sei più che E vincitore. você está num canto exato. E tu sei nel luogo giusto. E Ele está aqui presente conosco. E Lui è qui presente con noi. Andemanassi dei canto cobanaias. Amados irmãos, Cari fratelli, quando eles entraram naquela fornalha, quando loro sono entrati in quel fornello, todos pensando que eles virar carvão. tutti pensavano che loro dovessero diventare carbone. Mas então eles viram que havia naquela fornalha coisa diferente. Ma loro hanno visto che c'era qualcosa di diverso in quel O fornello. próprio rei começou a ver também. E anche il re ha visto. E eu acredito que quando o rei viu, E io credo che quando il re ha visto, como a Bíblia diz, come dice la Bibbia, Deus olhando do céu a situação. Dio guardando dal cielo quella situazione, Veja como é que eu faço. vedete come faccio? E o rei, arregalado os seus olhos, E il re con gli occhi così spalancati e gritar, tinha uma voz bem alta. ha gridato in una voce così alta: Não colocamos três aí "No, dentro. non abbiamo messo 3 lì dentro? E por que é que eu vejo quatro? Come mai sto vedendo 4? E o quarto é semelhante aos deuses dos E deuses. il quarto è simile ai dei dei dei. Porque Jesus é diferente, amados. Perché Gesù è diverso. A glória dele é diferente. La gloria di lui è É diversa. por isso que você é È diferente. per questo che tu sei diverso. Porque você tem Deus na sua Perché vida. tu hai Dio nella tua vita. E quando ela se manifesta na nossa E vida, quando questa gloria si manifesta nella nostra vita, o pessoal percebe a diferença. tutti vedono la diversità. E o que acontece é que o rei novamente chama, E succede che il re chiama un'altra volta, porque ele vai até lá pertinho. perché lui si avvicina, Ele só não fica como os outros ficaram, soltanto non rimane come gli altri, mas ele grita em voz alta: ma lui grida in alta voce: Sedraque, Mesaque, Abednego, Sadrachi, Mesach e Abednego, venham para fora. venite fuori. E quando eles chegam lá fora, E quando loro vengono fuori, não havia cheiro de fumaça. non c'era nessun odore di fumo. Os seus cabelos estavam I intactos. suoi capelli erano intatti, Os seus mantos estavam intactos. i suoi mantelli erano intatti. Viram que neles não mudaram nada. Non c'è stato nessun cambiamento. Mas ele percebeu que havia deles uma diferença. Ma c'era una differenza. Que foi que houve com vocês? Cosa è successo con voi? A glória de Deus estava na vida deles três. La gloria di irmãos. Dio era nella loro vita. A glória de Deus, ela quer ser manifestada aqui essa noite. La gloria di Dio vuole manifestarsi in questa sera. Nasce dai canto comanaia, porque esta casa se chama casa de Deus. Perché questa casa si chiama casa di Dio. E aqueles jovens se destacaram porque eles temiam a Deus. Irmão. Perché loro avevano timore di Por Dio. isso que vale a pena, amados irmãos, Per questo che vale a pena, cari fratelli, a gente ser fiel a Deus, essere fedeli a Dio. porque a vitória é certa. Perché la vittoria è certa. Deus não vai te deixar. Dio non ti lascerà. Deus não esquece de ti um só dia. Dio non ti dimentica neanche un giorno. Quero dar uma pausa aqui.
Voglio fermarmi un attimo. Para mim poder dar um testemunho, pastor. Voglio fare una testimonianza. Porque recentemente a Andrea deu um testemunho aqui. Poco tempo fa Andrea ha fatto una testimonianza. E antes que eu esqueça de não contar, E prima che io dimentico di non raccontare, quero também contar para que os irmãos vejam como o Senhor é bom. voglio anche io raccontarvi affinché voi possiate capire quanto il Signore è buono. Porque quando a gente é cristão, Perché quando siamo un cristiano, a gente anda por fé. camminiamo per fede. Não confiamos em nós mais. Non fidiamo neanche di noi stessi. A gente confia sempre no Senhor. Fidiamo del Signore. E a André uma vez deu um testemunho aqui que tinha recebido a sua guida, a sua carteira de habilitação. E Andrea ha raccontato qui che aveva preso la sua patente. Eu não ia questionar com Deus, dizer, Senhor, André recebeu, eu não recebo. Eu não fui assim. Io non sono andato a questionare, a domandare a Dio come mai lei ha preso e io no. Fiquei perseverando. Sono rimasto a perseverare. E estava andando em carro, mas por fé. E stavo guidando comunque, ma per fede. Porque eu não tinha mais carteira. Non avevo più la patente. Porque eu tinha a minha brasiliana. Avevo la mia brasiliana. E andava com uma folha, uma rechivuta. E avevo in mano una ricevuta. E eu perguntei à moça se podia, se valia alguma coisa. Ela disse que não vale nada. Ho chiesto alla ragazza se quello documento era valido e lei ha detto non vale niente. Aí se eu vejo a polícia, que eu faço? E se io vedo la polizia, cosa faccio? Não faz nada, espera. Non fai niente, aspetta. E então eu andava assim. Quando eu via, eu dizia Jesus. Io camminavo così, quando vedevo un poliziotto dicevo Gesù. E então se que outra vez eu cheguei a ver até deles 3 vezes parados. C'è stata una volta che ho trovato 3 che Andando erano em Bassano, quando sono andato a Bassano, a Vicência, Vicenza, em todos esses cantos aqui. e tutti questi contratti qui. E eu, Jesus, eu estou nas tuas mãos. E ho detto Gesù, sono nelle tue mani. Eu não posso fazer nada. Non posso fare niente. Eu preciso trabalhar, Senhor. Devo lavorare. E os irmãos acreditam que eu, Fratelli, credete che io, eles muitas das vezes parados, molte volte loro fermi, e eu passando, eles mandava passar. loro erano fermi e io stavo passando e loro dicevano passa, passa. Mas o de trás ele mandava parar. Ma quelli di dietro diceva fermati. E eu dizia, Jesus, tu é bom demais, Senhor. E io dicevo Gesù, tu sei buono, molto buono. Mas ontem eu fui buscar e fui a primeira pessoa em Sandrigo a receber a minha patente. Ieri sono andato a prendere e sono stato la prima persona a Sandrigo a prelevare la patente. E eu glorifiquei muito a Deus, irmão. Io ho lodato e glorificato molto a Dio. E ela olhou para mim e disse assim, finalmente arrivato a tua patente. E lei... E eu digo, graças, muito obrigado, né? E foi uma bênção do Senhor para mim, irmãos, porque... E io mi sono rallegrato molto, è stata una benedizione per me. Porque eu não precisei fazer essa escola, né? Que todo mundo tem que fazer essa prova. Non ho avuto il bisogno di fare la scuola guida, Porque para mim é muito difícil. perché per me è molto difficile. Para quem tirou sabe que não é fácil. Chi ha fatto sa che non è facile. Ainda mais que eu não gastei dinheiro, né? Para fazer. Pouco. Ancora meglio che non ho dovuto spendere niente, poco. E graças a Deus por isso. Graças Esse a testemunho Dio que eu quero dar para os irmãos que é uma bênção. Questa testimonianza volevo darvi, fratelli, perché è una benedizione. E aqui estamos concluindo o texto bíblico. E qui stiamo arrivando alla conclusione di questo testo biblico. Para que nós não venhamos ter nessa terra nenhum ídolo. Affinché noi non abbiamo in questa terra nessun idolo. Não venhamos fazer nenhuma adoração a outro Deus. Che noi non facciamo nessuna adorazione a nessun altro Dio. E que a gente possa se guardar para o Senhor. Che possiamo preservarsi per il Signore. Porque Jesus é bom demais. Perché Gesù è molto buono. É amigo. È amico. É um irmão. È un fratello. É um pai. È un padre. Ele não te deixa nem um só dia. Lui non ti lascia neanche un giorno. E a Bíblia diz: E la Bibbia dice: Pai, todos aqueles que o Senhor me dá Padre, tutto quello che tu mi hai dato e que vem a mim, e che vengono a me, eu não lançarei fora. non getterò fuori.
É por isso que eu quero dizer essa noite. È per questo che voglio dire questa sera. Fica sempre na presença de Deus. Rimani nella presenza di Dio. E tenha essa palavra E abbia questa parola como teu manual come il tuo manuale e como teu pão cotidiano. e come il tuo pane quotidiano. Porque esse alimento, Perché questo alimento só quem tem para nos dar soltanto chi ha per darti é Deus, irmão. è Dio. Viu? Medita na palavra do Senhor. Medita nella parola del Signore. Come esse rolo, Mangia questo ruolo porque tu vai ficar forte. perché diventerai forte. E o Senhor vai te dar vitória, Il Signore ci darà la vittoria porque nós somos vencedores. perché siamo vincitori. Eles só venceram Loro soltanto hanno vinto porque eles confiaram em Deus. perché loro fidavano in Dio. Os astrólogos foram envergonhados. Gli astrologi sono stati svergognati. O rei foi envergonhado. Il re è stato svergognato. Não vou mais avante não, irmãos. Non vado più Porque avanti. senão vai falar do rei, a história do rei é mais comprida. Perché se dovessi parlare del re, allora avremmo bisogno di più tempo. É por isso que quando a gente ouve a palavra de Deus e guarda, È per questo che quando ascoltiamo la parola di Dio e serviamo nel cuore, a gente não sofre tanto, noi non soffriamo tanto, mas somos só apenas provados. ma siamo soltanto provati. Como o rei não guardou a palavra, Come il re non ha guardato, serbato la parola, ele acabou tendo que comer capim. ha dovuto mangiare l'erba. E eu não quero que você vá comer capim, Io non voglio che tu mangi erba, porque a palavra de Deus é vida, perché la parola di Dio è vita, e é vida para os que acham, e è vita per coloro che trovano. anche é vida para os nossos ossos, È vita anche per le nostre ossa, para os nossos olhos, per i nostri occhi, para todo o nosso ser. per tutto il nostro essere. Deus o abençoe essa noite. Che Dio vi benedica questa sera. Agradeço a Deus e ao pastor que está traduzindo na unção aqui, em nome de Aprovado. Jesus. Sì. Amém?